Governo lança amanhã o programa Opera 2, com mais serviços para a população sergipana. E a eleição na OAB para o 5º Constitucional do TJ Sergipe esbarra na Justiça, que suspende certame em Sergipe. Daqui a pouco, o advogado Aurélio Belém fala aqui no Balanço Geral sobre o assunto. 17h08 na Jornal. Cumprimento Heron Ribeiro, que traz os seus destaques para o Balanço Geral desta sexta-feira. Boa tarde, Heron Ribeiro. Ok, amigo César Cabral, um abraço, boa tarde. A maior audiência do horário Balanço Geral da Jornal, o mais informativo do seu final de tarde e início de noite. Em contrapartida, César, a reação e rechaça ao presidente da OAB Seccional Sergipe em relação a essa situação. Ele afirma que toda decisão judicial é respeitável, terá que ser respeitada, mas vai reagir em relação a essa suspensão. Já já as versões serão trazidas aqui dentro do Balanço Geral da Informação, tá bem? Vamos trazer informações relacionadas à programação de aniversário do município de Aracaju, de nossa capital, e também os vetos que não foram votados ontem na Câmara de Vereadores do município de Aracaju. Lideranças das bancadas afirmam que vai entrar na pauta para esta terça-feira. A mesma afirmação também é dada por parte do presidente da Casa Legislativa. Já já essas informações serão trazidas aqui na Jornal A Voz do Povo, como também o crime que está sendo praticado nas redes sociais. Crimes cibernéticos continuam ocorrendo aqui no estado de Sergipe, inclusive, amigo César Cabral, com chantagem, muita chantagem. Abre teu olho, tanto homem como a mulher, que esse crime está acontecendo lamentavelmente aqui em Sergipe. Já já. Acontecendo aonde? Aqui em Sergipe, muitos crimes aqui em Sergipe. Já já, especialistas da área de investigação e também uma delegada da área, que atua nessa área, especialista dessa área, vai conversar com a gente, seu César. Tudo isso daqui a pouco no Balanço Geral desta sexta-feira, cumprimentando ele também que está girando e tomando conta da cidade sem caô. Alô, alô, Roberto Silva. Dia Internacional da Mulher será pontificado com o lançamento do Opera Mulher dentro da programação em sua segunda etapa do Opera Sergipe. Também estarei destacando dentro dos estandes proprietário de cão abandonado no município de Buquim irá responder processo na justiça. E mais, o panorama das rodovias estaduais e federais que cortam o estado de Sergipe e o trânsito na capital de todo sergipano no horário de pico, você vai ficar sabendo em instantes no Balanço Geral. Ok, senhor Roberto Silva, 17h10 na Jornal, 17h10, faltando 50 minutos para as 18 horas. Agora vamos até o Baixo São Francisco, de lá ouço o chamado do vulcão do rádio brasileiro, Messias Santos. Alô, alô, Messias. Em Santana do São Francisco, indivíduos foram presos pela Polícia Civil por motivos de tráfico de drogas. Eu destaco também no município de Penedo, homem é detido por injúria e ameaça após briga entre jovens. Ainda em Penedo, Faculdade de Saúde abre inscrições para o vestibular de Medicina 2025-2 na linda cidade de Penedo. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no seu Balanço Geral. Valeu, Messias Santos. São 17h11 na Jornal, faltando 49 para as 18. Vamos até a Sala Nacional e Internacional dos Esportes com ele, o gigante da informação, o Wilson Tavares. Alô, Wilson. Alô, César Cabral. Alô, Heron Ribeiro, público 20 do Balanço Geral. Sergipão Superbet, semifinais, jogos amanhã e domingo. Campeonato Carioca vai apontar neste sábado e no domingo os finalistas. Tudo indica que a final será Fla-Flu, Flamengo e Fluminense nas semifinais do Paulistão. Sábado não tem futebol, mas no domingo tem Corinthians e Santos
E na segunda-feira, Palmeiras e São Paulo. Amanhã começa a decisão gaúcha com Grenal. Começa também a decisão mineira sem o Cruzeiro de Gabigol. Já já, os detalhes no Balanço Geral, que segue com César Cabral e Heron Ribeiro. Valeu, gigante Wilson Tavares, 17 horas e 13 minutos, com sonoplastia de Luciano Lima Tavares e a direção geral de José Rinaldo de Oliveira Filho. Está no ar pela Rádio Jornal, o Balanço Geral. Balanço Geral, a informação total. Olha aí, 17 horas e 13 na Jornal, 17 e 13, faltando 47 minutos para as 18 horas, aqui o Balanço Geral, o seu informativo dos finais de tarde da Rádio Jornal, a voz do povo. Olha a hora, Zé Mané, são 17 e 13. Olha a hora, João do Buril, 17 horas e 13 em Aracaju. João do Buril aí em Arauá, ouvindo Balanço Geral, o seu informativo da Rádio Jornal, a voz do povo. Olha, o Superior Tribunal de Justiça voltou a ser alvo de ataques cibernéticos nas últimas 48 horas, com o portal da instituição apresentando instabilidade e dificuldade de acesso pelos usuários. Em nota, o STJ informou ter identificado e neutralizado os ataques antes que pudessem causar qualquer prejuízo ao funcionamento dos sistemas. O Superior Tribunal de Justiça identificou tentativas de ataque cibernético nesta terça-feira, ontem, portanto, dia 4, na terça-feira passada, anteontem, portanto, essas tentativas foram todas bloqueadas pelas ferramentas informáticas de prevenção e invasões. Os sistemas do tribunal também não foram derrubados, diz a nota. De acordo com o setor de tecnologia do tribunal, a medida tem como objetivo evitar que o portal seja derrubado por um ataque do tipo negação de serviço. Esse tipo de ofensiva hacker envia um número exagerado de solicitações de acesso aos servidores de algum site, por exemplo, fazendo com que a página saia do ar. Dezessete horas e 15, agora na Jornal, 17h15, faltando exatamente 45 minutos para as 18 horas, aqui o Balanço Geral, o seu informativo dos finais de tarde da Rádio Jornal, a voz do povo. Agora 17 horas e 15 minutos na Jornal, 17h15, faltando 45 para as 18 horas na Voz do Povo Jornal. Muito mais informação para você nesta sexta-feira. E a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, de secção de Sergipe, foi parar exatamente na Justiça. Justiça Federal acata a ação e, por liminar, suspende então o processo de escolha do desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe pelo 5º Constitucional a partir de ontem. A liminar foi concedida pelo desembargador Vladimir Souza Carvalho do Tribunal Federal da 5ª Região. E a ação foi movida pelo advogado Aurélio Belém, que já havia contestado em outra ocasião o modelo de escolha adotado pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Sergipe. O desembargador Vladimir Carvalho, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, acatou o pedido de tutela de urgência recursal para suspender imediatamente o processo eleitoral até o julgamento da apelação, que busca afastar a aplicação da nova resolução que rege o processo eleitoral. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Sergipe, afirma que recebeu com respeito a decisão do desembargador federal Vladimir Souza Carvalho, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
que determinou a suspensão do processo seletivo para a formação da lista sextupla do 5º Constitucional da Advocacia, em andamento desde janeiro. No entanto, a entidade reitera a confiança na legalidade e transparência do certame, conduzido com lisura e em conformidade com as normas do Conselho Federal da AB. Na linha, o advogado Aurélio Belém, que fala conosco aqui no Balanço Geral, com César Cabral e Heron Ribeiro, sobre essa decisão tomada ontem pelo juiz Vladimir Carvalho, da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal, 5ª Região, aqui do Nordeste. Boa tarde, advogado Aurélio Belém, aqui, Rádio Jornal e o Balanço Geral. Boa tarde, Heron Ribeiro, boa tarde, César Cabral, ouvintes do Balanço Geral, da Rádio Jornal. É uma honra poder agradecer primeiro o convite, né, e poder estar discutindo com sua gigantesca audiência qualificada, e poder esclarecer à sociedade um assunto de tamanha importância, que é esse, que é a eleição do 5º Constitucional da Advocacia. Para que todos compreendam, eu peço licença já para me estender um pouquinho, tá? Não, logo, fique à vontade. E o objetivo é exatamente esse, doutor Aurélio. Muito obrigado. Então, assim, o 5º Constitucional representa 20% do Tribunal de Justiça, que é direcionado ao Ministério Público e à Advocacia. Essa vaga, que surgiu com a aposentadoria do desembargador Luiz Mendonça, desde setembro do ano passado, está comunicada oficialmente ao OAB, para que faça o processo inicial. É um processo complexo, um processo trifásico, de 3 fases. Primeiro pela OAB, que faz a lista sextupla, 6 nomes. Depois vai para o Tribunal de Justiça, que faz a lista tríplice. Tira 3 dos 6, mantém 3 e envia a lista tríplice ao governador. Fábio Mitidieri, então, tem a prerrogativa de escolher o novo desembargador, a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que é a mais alta corte do Judiciário sergipano. Então, portanto, essa discussão, esse tema, ele extrapola os limites de interesses da advocacia, porque nós estamos elegendo não o presidente da ordem, nós estamos elegendo o desembargador do Tribunal de Justiça, aquele que vai decidir e que suas decisões irão impactar na vida do cidadão. Então, portanto, interessa a toda a sociedade, por isso, essa tamanha importância, daí a repercussão, né, dessa discussão. Mas qual é o problema, né? O problema é que é o seguinte, há 30 anos, nós votamos diretamente e livremente nos candidatos, né? Elegemos, durante esses 30 anos, elegemos 3 desembargadores, com o voto direto da advocacia. Ou seja, os advogados são convocados a votar, cada advogado, cada advogada vota em até 6 nomes. E os 6 mais votados compõem a lista sextupla que será encaminhada ao tribunal. O que é que aconteceu? Nesse rito que falei de 30 anos, nós elegemos 3. 2 para o Tribunal de Justiça, o desembargador Roberto Porto, que está ainda na ativa, brilhante desembargador. Nós também elegemos o desembargador Edson Ulisses, brilhante desembargador, que já se aposentou, e o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, o Dr. Tennyson Dória, brilhante desembargador também. Ou seja, escolhas muito bem feitas pela classe. Não há razão, não havia qualquer razão concreta e objetiva para efetivar uma mudança. Mas a gestão de plantão da ordem entendeu que no último dia útil do ano forense passado, ou seja, 19 de dezembro de 2024, no apagar das luzes do ano e no fim do mandato do presidente, ele resolveu alterar a regra do jogo, com o jogo andando. A vaga já estava aberta, né? Os colegas já estavam se organizando as suas candidaturas e ele vem e lança, o presidente Daniel Costa, ele lança uma resolução número 17 de 2024. E o que traz essa resolução? Naquilo que discordamos dela, ele traz uma inovação nefasta, uma inovação antidemocrática, uma invencionice autoritária. E qual é ela? Ele traz uma nova fase. Ele achou pouco 3 fases constitucionais e legais, ele criou mais uma antecedente, uma primeira, que queima a largada.
é aquela que vai fazer uma peneira, que vai fazer um filtro, que vai fazer uma eliminação, né? É aquela que faz o seguinte: 30 colegas se inscrevem para ser candidatos, preenchem os requisitos e são candidatos a desembargador. E aí, o que a OAB criou? Uma peneira que o Conselho Seccional vai fazer, que só vai permitir que a classe vote em 12. Ou seja, vai eliminar 18 fora do páreo, logo na largada logo, nem vai poder ser votado. Então, 12 escolhidos a dedo pela gestão da OAB, pela presidência, vão ser escolhidos para que possam ser votados, para que a classe possa votar. Isso é um absurdo, isso é antidemocrático. Há 30 anos nós elegemos diretamente os nossos representantes nos tribunais. Não há razão concreta para haver essa modificação e, sobretudo, essa modificação foi feita um mês antes da abertura das inscrições. Ou seja, não respeitou o princípio da anualidade eleitoral, princípio que está no artigo 16 da Constituição, que diz o seguinte: qualquer mudança em regra eleitoral, e não há discussão que esse processo é um processo eleitoral, isso diz o desembargador federal Vladimir Souza de Carvalho na sua decisão, de maneira expressa, não há discussão sobre isso. É processo eleitoral e deve respeitar o princípio da anualidade, diz o magistrado, nessa decisão que acabamos de ganhar. Mas vamos lá. Essa decisão, portanto, não respeitou. Porque o que é que o princípio da anualidade diz? Para que todos entendam. Se mudar a regra eleitoral, ela pode ser mudada a qualquer tempo. Mas se mudar, ela só pode valer. Ela só pode ser aplicada um ano depois da mudança. Para evitar casuísmo, para evitar perseguição, para evitar favorecimento. Esse critério, advogado, doutor Aurélio, me permite, esse critério, inclusive, é utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral quando, né, faz mudanças o Parlamento Federal, os deputados e senadores têm que fazer as mudanças para valer alguma mudança na regra do jogo para a eleição de 2026, do próximo ano, para governador, presidente, deputados federal e estadual. É necessário que haja uma modificação um ano antes da eleição, ou seja, até setembro deste ano. Perfeito, perfeito. É isso aí. E a nossa ação se baseia exatamente nesse ponto. Como houve violação expressa, foi um mês antes só a alteração. Pelo que eu entendi, me permita também fazer algumas observações, até para o nosso ouvinte entender o andamento da coisa, né, e entender melhor também o questionamento que está sendo feito. Alega a OAB, tenho visto, inclusive, informações passadas pela mídia, de que nesse novo processo, a entidade busca atingir, busca valorizar as chamadas minorias, né? As cotas de negros, essas cotas que hoje vêm sendo questionadas e sendo bastante discutidas na sociedade brasileira. Esse seria o motivo para essa modificação também? Seria por aí, doutor Aurélio? Veja, com todo o respeito que eu tenho ao presidente, eu amo a minha instituição, eu fui diretor da instituição por 6 anos, 2 mandatos, secretário-geral da Ordem, eu sempre fui advogado da Ordem. Não tenho nenhuma satisfação de processar a Ordem. E só o fiz. Porque entendo que, ao fazê-lo, estou defendendo a Ordem. Em que medida? Eu estou buscando colocar a Ordem nos trilhos democráticos, a qual ela pertence, sua história pertence. E só como eu não sou mais diretor, eu sou um simples advogado, eu não tenho força para alterar isso. E o que é que eu preciso fazer como advogado? Entrar com processo. É só o que eu posso fazer. E eu fiz. Então, eu peço ajuda à Justiça Federal para recolocar a OAB nos trilhos democráticos. Veja, essa argumentação da OAB é completamente improcedente e completamente confusa. Mal intencionada, até diria. Por quê? Não tem nada a ver com cotas raciais, representatividade racial, paridade de gênero com a mudança da regra. A paridade de gênero, a representatividade racial dos pretos e pardos, bem-vindas, que eu defendo e sempre defendi. Quem me conhece sabe. Eu, quanto secretário-geral,
ou de participar de uma gestão que inovou com uma chapa presidida pelo candidato Henrique Clay à época, quando não era obrigado ter paridade de gênero, e nós inovamos facultativamente, porque quisemos. Não era obrigado a fazer. Nós colocamos metade homens, metade mulheres na chapa, e ganhamos a eleição. Depois, na chapa seguinte, eu continuei secretário-geral, e já na presidência de Inácio Kraus. Nós aprovamos na gestão, que eu era secretário-geral, presidência de Inácio, a obrigatoriedade das cotas raciais e a obrigatoriedade da paridade de gênero. Então, minha história fala por si. E qualquer coisa em contrário é fake news, notícia falsa e desinformação. Aproveito sua qualificada e gigantesca audiência para poder colocar os pontos nos is. E aí vou explicar. Concorde comigo e, se discordar, por favor, me interrompa. Veja, a paridade de gênero e a representatividade racial, elas podem ser colocadas na lista sêxtupla, como sempre foi feito. Ou seja, a advocacia vai votar diretamente, sem intervenção do Conselho, sem esse tal desses 12, sem esse filtro, sem essa peneira, sem essa intervenção. A classe vai lá e vota em todos os candidatos. Os 6 mais votados compõem a lista, obedecendo a paridade de gênero, 3 mulheres, 2 homens, obedecendo a representatividade racial, 30% de pretos e pardos. Qual é a dificuldade? Não precisa se inovar, não precisa criar filtro para defender paridade de gênero, não precisa criar filtro, criar peneira de candidatura para defender representatividade racial. Isso é um engodo, isso é um embuste, me permita dizer. E, então, o que a OAB cria é um factoide, tentando, mais uma vez, ludibriar a classe. Mas a classe que ele considera, talvez, incapaz, tola, não sei, eu tenho absoluta certeza que é qualificadíssima e está enxergando tudo. Ô, doutor Hélio, para entender também, me permita, por exemplo, como é que essa lista sêxtupla seria formada, seria constituída, preservando-se, garantindo-se, então, a paridade racial, a cota de gênero, essas questões. Como é que esse processo seria? Ótima pergunta. Veja, nós faríamos a votação, normal, como sempre fizemos, direta, né? E pegaríamos lá os mais votados. Certo. Entre os mais votados, nós garantiríamos às 3 mulheres mais votadas vaga. Certo. Nós garantiríamos aos 3 homens mais votados vaga. Dentre esses, 30% tem que ser pretos ou pardos. Simples. Os mais votados, pretos e pardos, estão na lista. Não há nenhuma dificuldade. Seria a mesma operação que seria feita nos 12 que eles criaram. A mesma. Mas, neste caso, dando ao advogado, né, o direito de fazer a livre escolha. Seria isso? Exatamente. Sem qualquer filtro antes. Sem peneira. Né? Os advogados vão votar já sabendo que irão entrar na sêxtupla os 3 homens mais votados, as 3 mulheres mais votadas e os 30% de pretos e pardos. Né? É isso. É isso que defendo. E, inclusive, faço questão de frisar, na minha ação, na petição inicial do processo que eu escrevi, nos pedidos, está lá, em negrito, que se afaste a aplicação da resolução quanto à modificação que interfere na regra eleitoral, criando a fase de 12. Mas que se mantenha a paridade de gênero e a cota racial. Está lá. Para quem quiser ler, o processo não está em segredo, basta acessar a Justiça Federal, pode procurar pelo meu nome, pode procurar pelo nome da OAB, é fácil de achar, consultar livremente e ler os termos da petição inicial. Né? O meu recurso, esse que eu interpus, também consta o mesmo pedido. Preserve-se a paridade de gênero, preserve-se a cota racial. Então, tudo isso é cortina de fumaça. O presidente Daniel foge do cerne da questão. Eu já chamei, inclusive, para o debate. Se você quiser convidá-lo, eu estou à disposição para debater com ele no rádio. Inclusive, já faço essa sugestão.
Bom, e o programa está à disposição para fazer esse debate em alto nível, evidentemente. Sim, respeito claro. Para que alto nível, se discuta, até porque, democrático. doutor Aurélio, veja só, essa questão de paridade de gênero, cota racial, isso tem levantado muitas discussões entre as pessoas, né, em grupo de amigos, com relação a essa aplicação em determinadas questões. Por exemplo, nós tivemos recentemente o concurso da Polícia Militar aqui no estado de Sergipe, que foi um certame feito exclusivamente para selecionar soldado combatente. E houve uma decisão judicial para que se reservasse vagas para deficiente físico que num concurso que estava escolhendo exatamente aquele soldado que vai para a linha de frente para o combate. Então, eu não sei se foi aí uma boa decisão da Justiça, que embora a gente sabe que decisão judicial tem que se cumprir, a gente questiona, mas se cumpre. E o governo do Estado, através da Polícia Militar, os organizadores do certame, cumpriram a decisão judicial, que reservou vagas para deficientes que foram participando de um concurso para soldado combatente. A Procuradoria deu ok. Exatamente. Aqueles militares que irão para a linha de frente para enfrentar cara a cara, tete a tete, o bandido, entendeu? É uma coisa para se também discutir, analisar com mais profundidade, acredito, né? Mas voltando à questão da ordem... completamente diverso. Uhum. No caso, nós estamos tentando reparar, né, um problema histórico. Uhum. Eu sou muito a favor, né, sou defensor da tese de que nós precisamos reparar esse prejuízo histórico às minorias, né, às mulheres, aos pretos e pardos. Eu só não admito que falseiem a verdade. E o presidente Daniel ocupa um cargo de alta relevância. E ele precisa se portar dignamente. Ele precisa atuar com a verdade. Ele não pode enganar a classe. Já basta. Ele teve 3 anos para fazer essa alteração no seu mandato, que terminou ano passado. E ele só fez depois de reeleito. Por que não fez antes? Por que não respeitou o princípio da anualidade e fez antes? Ele teve 3 anos, só bastava 1. Ele deixou para fazer. Ele foi reeleito em novembro. E ele só fez a alteração no último dia do ano, 19 de dezembro, último dia útil, 19 de dezembro. Ele estava com medo de fazer antes de perder a reeleição? Essa é a pergunta. Esse processo é muito sério. Esse processo escolhe o juiz mais alto do estado de Sergipe. É o magistrado que vai compor a mais alta corte. Passa pela OAB, pelo tribunal e termina no governador. Portanto, é um processo que deve estar acima de qualquer suspeita. Né? É um processo que não pode estar em xeque. Verdade. É um processo que deve ser transparente. É um processo que deve ser ético. É um processo que, assim como a mulher de Júlio César, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então é isso, essa é a nossa luta. Eu sempre estarei do lado da democracia. E quando eu falo democracia, eu falo inclusão. Quando eu falo inclusão, eu entro com essa ação para garantir que todos os colegas advogados que se inscreveram possam ser votados e que a classe possa votar em qualquer um deles. Eu não faço exclusões. Eu não crio filtros. Eu não crio listas. Eu não crio peneiras. Isso quem fez foi a resolução aprovada de última hora. E é essa resolução, nesse ponto que eu combato, mantendo-se e respeitando sempre paridade de gênero e representatividade racial. Então, na sua opinião, como autor inclusive dessa ação contra o processo que está em curso, houve filtro, uma pretensão de se filtrar a escolha Escolher a dedo. A dedo? Escolher a dedo os candidatos que a advocacia poderá votar. Não há nada mais ditatorial do que isso. É a gestão dizer, eu só permito que a advocacia vote nesses aqui. Né? Nesses 12 aqui. Se inscreverem 100, só vai poder votar nos 12 que eu eleger. Isso não é democrático, é retrocesso democrático. É preciso que se frise isso. Né? E eu mais uma vez convido e sugiro a vocês
convite ao presidente Daniel para que ele possa me perguntar, para que eu possa questioná-lo. O que eu venho questionando ele desde o ano passado, e eu como advogado merecia mais respeito. Ele poderia me responder ao menos. Mas como ele não tem resposta, eu faço apelo a vocês que façam esse convite. O convite está feito. Para que a gente possa Convite tá respeitosamente feito debater ideia. E o balanço geral da Rádio Jornal, né, Seródio? Olha, César, doutor Aurélio, inclusive, eu cheguei aqui por volta de 4 horas, eu já passei a mensagem para um dos profissionais que faz a comunicação da OAB, colocando à disposição. Antes até mesmo de conversar com o doutor Aurélio, cheguei a conversar com a assessoria de comunicação da OAB. O espaço está aberto aí. Lógico, se eles quiserem, se a ordem quiser se pronunciar, o programa está à disposição. E se o presidente assim entender e assim quiser aceitar o convite de doutor Aurélio, já está também o programa à disposição para dar o tempo que for necessário. Nós trabalhamos assim, ouvindo todas as versões. Das sempre 17 Claro. até às 19 horas. Eu parabenizo vocês por esse trabalho, né? Esse trabalho democrático, transparente, né? Com essa farta audiência qualificada que vocês conseguiram angariar. Vocês estão de parabéns por vocês. Doutor Aurélio, sempre costumo dizer que o jornalismo tem semelhanças com o jurídico, ouvindo todas as versões, 2 ou mais versões, não é isso, doutor? Sim, claro, com certeza. E só assim a gente consegue se aproximar ao máximo da justiça, não é isso? E da verdade. Ouvindo a todos para decidir depois. Exatamente. Então vocês estão corretos, estão de parabéns. Muito obrigado. Prestam um serviço à sociedade, informando e combatendo a desinformação. É isso. Ok. Parabéns. Doutor, muito obrigado. Doutor Aurélio, 17h38, só para a gente encerrar e liberar o doutor Aurélio. Então, para que a gente entenda e o ouvinte também compreenda melhor o andamento da situação, das coisas aí em torno da eleição da ordem, o desembargador Vladimir Souza Carvalho, da 5ª Região, deferiu, então, em liminar a ação impetrada pelo senhor. Qual é o processo seguinte? Como é que segue o jogo a partir de agora, então? Então, o desembargador se convenceu da nossa tese, concordou com nossa argumentação, com o nosso raciocínio desenvolvido juridicamente e entendeu que era necessário sustar, né? Impedir o andamento desse processo, o prosseguimento desse processo, para o bem, né, da lisura do processo. Então, suspendeu até que se julgue o recurso nosso, né? E ele entendeu que só o fez porque vislumbrou um bom direito e o perigo da demora. Em que instância será julgado? Então, corria-se o risco de elegermos o desembargador e depois ter que tirar da cadeira, constrangimento total, não é isso? Verdade. Então, com prudência, o desembargador, por entender que o nosso direito era muito bom e por entender que havia o perigo da demora, deferiu o nosso pedido. Certo. Em que instância, só para finalizar, doutor Aurélio, em que instância, então, será julgado esse processo? Veja, nós estamos ainda na segunda, né? Na segunda instância, Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife, e lá será julgada a nossa apelação. Cabe ainda recurso para os tribunais superiores, STJ, Supremo, cabe sim. Essa batalha jurídica pode se alongar, né? Mas nós estamos prontos, enquanto este advogado que vos fala tiver fôlego e energia, estaremos lutando pela democracia. Ok. Alguma coisa mais a acrescentar, doutor Aurélio? Fique à vontade. Não, só agradecer pelo valoroso espaço, pela cordialidade de vocês e parabenizar pelo trabalho que vocês desempenham junto à comunicação sergipana. Ok, muito obrigado. Minha parte, eu agradeço profundamente também pela brilhante entrevista e esclarecedora até para os nossos ouvintes, né, Ron? Exato, com certeza. Explicitamente falou o doutor Aurélio. Doutor Aurélio, um grande abraço, um bom final de semana para o senhor. Bom final de semana. Olha aí, são 17h41 agora na Jornal, faltam 19 para as 18, viu, senhor? Quase que é uma coincidência. Quase uma coincidência aí, é verdade. Faltando 19 para as 18, vamos ao intervalo comercial e voltamos já com mais notícias aqui no Balanço Geral. Você